Perguntou aqui o seguinte: por que escutamos falar de tantos homens narcisistas nos últimos tempos? A gente tem que tomar cuidado um pouco com a banalização do diagnóstico psiquiátrico também, né? A gente tem, nos últimos 20 anos, banalizou de uma maneira a aplicação de rótulos de CID. Ser psiquiatra, você pode dizer isso mais. Tem vários amigos psiquiatras que falam, cara, é impressionante que a pessoa já chega autodiagnosticada. Ah, você é narcisista? Mas quem diagnosticou? Não, fui eu mesmo. Eu li lá na internet. Eu mesmo, eu também O ChatGPT me falou que eu sou. Minha esposa mandou eu vir aqui porque ela falou que eu sou narcisista. Cara, isso tem demais. É isso, família. Mais uma vez aqui com vocês, Ivan Oliveira. Dessa vez vamos aqui ver algumas das características de um homem narcisista. Isso é muito blá blá blá. Subscreva no canal, segue a página. Embora eu fique especialista em a dizer aí. Minha esposa mandou eu vir aqui. Eu falei, cara, um narcisista não viria nunca porque a esposa mandou. Eu ia convencer ela aí. Exato. Eu leio muito mais em relação à mãe, né? Todo mundo acha que a mãe é uma narcisista, O né? pai. O pai, Porque é uma justificativa, é um bode expiatório fácil de você não precisar se autorresponsabilizar e muito menos ter que mudar a sua conduta de vida e decisões se você tivesse agente, causador do seu sofrimento, da sua miséria. Se eu tenho um pai narcisista, minha vida se torna mais fácil, principalmente das sofrências que eu sou extremamente apegado. A gente volta de novo àquele negócio da idolatria dos afetos. As pessoas idolatram o estado de sentimento que elas têm, se apegam nisso, isso trava a vida delas de uma maneira, elas criam narrativas para justificar essas idolatrias. Agora só uma pergunta, vocês vão conhecer isso melhor do que eu, mas homens têm uma tendência estatística a ser... a maioria dos narcisistas são homens, né? Sim, e a maioria das histriônicas. Histriônicas ou borderlines, que são mulheres. São mulheres, isso, exato. Sabe como é que eu vou fazer uma estruturação rápida? Os homens acusam as mulheres de serem todas borderline hoje em dia e as mulheres acusam os homens de serem todos narcisistas. Mas assim, ó... É um estereótipo comum na rede social hoje em dia. Deixa eu caminhar assim, facilmente, só para vocês entenderem como é que eu construo isso. Imagina o seguinte, nós temos uma natureza do inconsciente, vou colocar uma nomenclatura que o Freud coloca aqui. Nós temos um id, uma identidade aqui embaixo, nós temos um ego, que é a nossa vontade, nosso superego seria o senso moral, a nossa consciência do que deve ser feito ou não, beleza. O que acontece? A partir do momento que eu não tenho um superego muito bem estruturado, ou seja, não tenho um senso moral do que eu deveria estar fazendo neste mundo, eu fico refém do meu id, eu fico refém dos meus afetos, eu fico refém das minhas paixões, basicamente isso. A minha vontade, a gente chama ela de ego, né? Porque o ego ele tem uma dupla função, ele transforma o pensamento em ação e ele protege a minha identidade também. Ele tem o que é o cara egoísta? Ele está se autodefendendo, é autopreservação, é só isso. Isso é verdade. Imagina o seguinte, o cara é uma criança, o menino é uma criança, ele tem um pai muito autoritário. Esse pai muito autoritário bate, briga, não sei o que, não dá carinho, não dá amor e dá, sobretudo, sobrecarrega esse menino de todas as maneiras possíveis. Esse menino ele cresce com um afeto desajustado, ele aprende que o tecido de autoridade e manipulação funciona. Quem é pai, mãe, olha aqui algumas dicas de forma como orientar os seus filhos aí, amor, carinho, afeto. Põe a dica. Ele é egoísta por natureza, porque ele precisa defender essa própria identidade, e ele não tem um superego formado para superar-se a si mesmo. Então ele é um egoísta, imaturo, manipulador. Esse cara conhece... Imoral. Esse cara vai conhecer uma menina que passou pelo mesmo processo, só que o pai era ausente. Não era um pai autoritário, mas era um pai ausente. Essa menina cresce com uma necessidade afetiva gigante. Lá na frente é a mesma coisa, ela tem um afeto mal formado, um id mal formado, então ela é egoísta também, porque ela também protege essa identidade. Ela é também imatura, porque ela também não teve uma formação do superego do que é ser mulher. Ela é imoral, porque ela não criou esse senso moral, só que ela usa uma outra estrutura. Ao invés da manipulação, ela usa essa carência afetiva extrema. Sensibilidade, né? Hipersensibilidade. Esses dois não são, ele não é narcisista e ela não é histriônica. Os dois são dois egoístas imaturos. É só isso. Isso é um encaixe perfeito, né? Isso é um encaixe perfeito. Aí eles vão se relacionar e vão ter um relacionamento tóxico. Exato. Ela vai chamar ele de narcisista, ele vai chamar ela de histriônica. Ou borderline. Louca. É isso que vai acontecer. Cara, faz todo sentido. E no mundo de hoje tem muitas pessoas aqui que têm esse tipo de comportamento. Se nós pararmos para ver, mesmo as pessoas que nos rodeiam também, algumas delas têm esse tipo de comportamento. E muitas pessoas de vez em quando não sabem porque isso, não sabem como é que agem isso. E aqui tem algumas explicações. Quem está vendo esse vídeo, compartilha para os seus amigos. Aquelas pessoas que tu achas que é pessoa imatura, não tem aqui. E mesmo aqueles casais que tu também achas que precisa de algum empurrão, algum conselho, algum incentivo, algumas dicas. Então, manda esse vídeo para essas pessoas verem, comentem, diz alguma coisa aí. Isso acontece com qual... Frequência? Alta frequência. Altíssima frequência. Tipo, altíssima frequência. Porcentagens altíssimas dos relacionamentos atuais. Majoritariamente. Difícil eu te dizer assim, mas no meu consultório, sei lá, se eu fosse chutar um número, assim, pelo menos tem uma amostragem 60... de pessoas que aparecem pelo menos procurando ajuda, né? 60 a 70% de todo o meu consultório Eu acho é esse que- tipo de perfil. É esse perfil. Relacionamento, Eu acho que no caso, os dois são imaturos. Os dois são E imaturos. os dois entram num relacionamento
procurando corrigir. Eles são complementares suprir. psiquicamente. É isso, são complementares. Eu vou no Pareto, 80%. Aí, pronto. É por aí. Vai dar isso aí. Entendi. Então agora, tem uma ambos... Olhando a experiência clínica do consultório, tem uma propensão muito grande a muitos casos serem homens imaturos com mulheres imaturas que se juntam. É Não isso. existe um maduro com imaturo. Não existe, porque o maduro ele amadurece. Não encaixa. É um Tetris. Mas não existe porque o cônjuge maduro tende a puxar o imaturo para a maturidade. Puxa, e o cônjuge maduro frita o imaturo não consegue tolerar a convivência com o maduro. Não consegue. Entendi. Não consegue. Isso é verdade. Algumas pessoas, algum casal, que eu já deparei com isso, que, pronto, às vezes a mulher ou o homem, pronto, tem uma maturidade gigantesca e o outro parceiro praticamente, tipo, não tem nem 15% daquilo que a outra pessoa tem. E às vezes acaba a ser muito desgastante para outra pessoa que óbvio, né, que tem mais responsabilidade, mais amadurecimento, né? E isso acaba a prejudicar. E às vezes a pessoa leva tipo isso, depois disso, às vezes, com desgaste cotidiano de vida e tudo isso, frustração, acaba por levar para o fim do relacionamento, às vezes casamento também, né? E isso são coisas que realmente acontecem sempre, né? Sabe o que acontece? Esses dois... Mas existe o mesmo caso de chegar no consultório da pessoa que é madura e tem o cônjuge imaturo. Às vezes chega porque eram dois imaturos, o imaturo começou a amadurecer. Agora ele quer alternativa de como ajudar o outro. Na verdade, nesse caso é que eram dois e um se desenvolveu antes do outro. Isso, aí ele tá buscando alternativas para tentar puxar o outro. É que aí a gente entra naqueles processos de crise de identidade, ou crise existencial, que um teve uma epifania, uma teofania, e aí gerou uma defasagem gigantesca na dinâmica relacional. Mas eles sentem essa forte desconexão. Eles sentem que não são compatíveis mais e talvez queiram que seja temporalmente. É isso. Porque um deu o salto antes do outro. Perfeito. Agora, uma questão é necessário as pessoas entenderem que nenhum dos dois tem CID aqui. Nenhum dos dois é um transtorno psiquiátrico. Perfeito. Nenhum dos dois. Os dois precisam amadurecer. Ambos precisam amadurecer e parar de agir pelos afetos. Você estima que realmente diagnosticaria como uma CID desse percentual de 80% que diz que tem? Quanto que você estima que seria? Uns 2% no máximo. No máximo. Não passa disso. Uns 2% no máximo. Porque assim, essa é a realidade, inclusive, né? Se a gente entrar no DSM-5 porque hoje... a nossa amostragem clínica, talvez ela seja um pouco enviesada com relação à sociedade. Exato. Claro. Exato. Porque são pessoas que já estão buscando uma ajuda terapêutica que não é a média. Tem um viés de amostragem. Já tem um viés de amostragem. Que muitos desses caras que têm o diagnóstico possivelmente não estariam procurando ajuda. Perfeito. Então isso cria um viés de amostragem que teriam poucos. É isso. Perfeito. Mas que de fato tem uma quantidade muito pequena de diagnósticos de narcisista e histriônico, isso é um fato. Entender que o que é o narcisista de verdade? Só para eu exemplificar o que de fato seria o narcisista. Esse menino, ele não teve um pai só meio agressivo, meio ausente. Ele passou por um trauma grave, ele foi abusado, ele passou por um trauma dificílimo na vida dele. O pai abandonou ele completamente. Completamente, foi um negócio muito grave. E aí ele não desenvolve isso só no afeto. É na noção, no superego, é na noção lógica da vida. De ordenação da vida dele. De ordenação da vida dele, ele tem o direito de manipular as pessoas. E isso é um narcisista, entendeu? A vida é cruel. A vida é, ponto, você entendeu? Então assim, é aquele cara, eu já peguei pacientes assim, né? O cara falando assim, eu quero viajar com a minha esposa para outro país, eu queria que você me ajudasse. Eu falei, cara, mas e se sua esposa não quiser? Ele fala, então arruma outra lá. Você entende? Ele não tem uma tensão afetiva sobre a questão. Ele tem um total direito de fazer isso. Por quê? Porque sim. Bom, esse é um cara narcisista de verdade. Porque ele já cresceu assim. Isso aí que o Lucas falou, cara, é fundamental. As pessoas precisam parar com esse hiperdiagnóstico, esse negócio tá dando uma treta danada. Porque aí você parte do pressuposto, se o cara é narcisista, não tem o que se fazer. É que a gente chega depois também, você tem grupos de interesse com forte viés econômico da Big Pharma, porque os hiperdiagnósticos, os superdiagnósticos... Vai ficar medicando todo mundo uma e aí o cara medicada. vai ser todo mundo... Sim. Uma sociedade medicada é do interesse de muitos grupos. Então a gente tem uma grande dificuldade também, porque você tratar o comportamento de uma pessoa medicada, e muitas vezes é muito mais difícil, porque ela já não tem uma certa lucidez. Você medica essa pessoa, você cria uma outra camada de distorção para tratar certos sintomas. Sim. E ela perde totalmente a clareza da bússola moral que ela teria que ter, e ela já não tem com a medicação. Perfeito. Exato. Perfeito. Eu vi algumas uma boa explicação, faz todo sentido. De fato desses vários casos de maturidade, e é muito grande. É um salto, né? Eu gosto de usar a nomenclatura de personalidade predatória. Uma esquizofrenia, qualquer coisa. Eu faço uma associação muito mais direta com os processos psicopatológicos quando você tem claramente vários indícios e sintomas de personalidade predatória.
Tá. Porque todo mundo tem o id dentro de si. Sim. E você tem impulsos predatórios, Sim. egoístas. Esse é miserável. O nosso id, por definição, é desgraçado. Exato. Só que quando você tem um superego, que é um contrapeso moral, que faz a pessoa refletir, essa personalidade predatória ela não ganha protagonismo. Perfeito. A pessoa que é doente, ela tem a síndrome, ela tem o transtorno psicopatológico, o predador ele é protagonista na história de vida dela. Perfeito. E aí esse processo predatório não é só o violência doméstica, o psicopata, serial killer. O processo predatório ele acontece em posicionamentos de microagressão, invasão do espaço psíquico-afetivo alheio. A maneira como eu me posiciono, a maneira como eu tento me sobrepor a você, a maneira como eu estruturo a minha frase, a minha linguística, principalmente conhecendo o vocabulário do outro, eu pego aquelas palavras que eu sei que vão menosprezar ela, o que é delicado, o que é sensível, e uso com mais incidência ainda por causa Tem uma intencionalidade real, né?